Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a Pixel ao Cubo BIM e este aqui é mais um dos vídeos, do nosso BIM Dia, que é uma série de vídeos onde eu mostro o meu dia a dia de trabalho utilizando ferramentas, e a metodologia BIM. Bom, e neste vídeo eu vou mostrar para você como que está sendo o processo de atualização do template de incêndio, que eu disponibilizo aqui ah, no meu site, para que vocês possam adquirir as versões mais recentes da utilização desse processo de compatibilização de projetos de combate a incêndio e pânico, dentro do Revit, usando aqui algumas ferramentas para agilizar o processo de criação de um projeto. Bom, sem mais delongas, vamos direto para dentro do Revit. Bom, aqui dentro do Revit, essa daqui é a nova versão do template que eu estou trabalhando ainda nessa atualização, Eu quero mostrar para você hoje como que eu estou fazendo para desenvolver algumas tabelas, que não são específicas do Revit, mas a gente pode fazer com que a gente consiga trabalhar da mesma forma que a gente trabalha com as famílias, Então, eu tenho aqui já as atualizações das tabelas, que eu já criei aqui. Essas tabelas aqui são referente a famílias dentro do Revit, onde a gente, ao colocar alguma simbologia, deixa eu colocar aqui, acho que vai ser mais fácil mostrar, Entro aqui na planta, já tenho aqui uma tabela para o ambiente, onde eu estou trabalhando ela também. Ela vai entrar na questão de utilização de controle de acabamento dos ambientes, Então, vou colocar aqui a janela lado a lado para a gente observar o que acontece quando a gente coloca aqui alguma família dentro do nosso projeto, Vou entrar aqui em arquitetura, vou buscar aqui um componente. Eu tenho aqui várias famílias de sinalizações, onde já estão criadas aqui e desenvolvidas. Já mostrei anteriormente também como são utilizadas, Então, eu vou colocar aqui uma sinalização de saída. Posso clicar aqui. Não apareceu ela aqui, mas ela já foi adicionada aqui no meu projeto, na minha folha de apresentação. Por que que ela não está aparecendo aqui? Olha só, eu estou trabalhando em nível de detalhe baixo. Se eu aumento aqui para o nível de detalhe alto, a gente fica visível aqui. Por que que eu faço isso, quando eu trabalho com a anotação, eu posso colocar aqui a anotação e em alguns estados não é permitido trabalhar-se com a simbologia real da planta e somente com o identificador dela. Então, quando eu voltar aqui para o identificador baixo, a gente vai ter somente a sinalização aqui já feita. E olha só o que aconteceu aqui na minha tabela. Ela já foi colocada a informação de que eu tenho uma sinalização desta aqui. O mesmo acontece quando eu tenho luminárias, Então, eu vou entrar aqui em sistemas, vou buscar aqui luminária. Tenho luminária de emergência, vou colocá-la aqui em planos, Plano de trabalho, eu clico aqui. Da mesma forma, não ficou visível. Trabalho sempre com detalhe alto. E aí sim, agora eu posso identificar. Coloco um TG, posso identificar tanto como numeração, também posso escolher aqui na barra de propriedade outro tipo de simbologia, Eu tenho dupla, eu tenho instalações normais, como a gente tem a referência aqui de altura e o lux dela, então a gente já pode ter essa referência já sendo quantificada aqui e também na minha tabela também está mostrando aqui. Bom, o mesmo acontece para dispositivos de segurança, Eu tenho aqui segurança, onde eu vou encontrar o extintor. Então, ao colocar o extintor aqui, na minha tabela aqui na planta, na prancha, Eu sempre falo planta, mas é na prancha aqui. Eu tenho já a informação dela colocada aqui, com a carga, com a quantidade de extintores que eu vou estar utilizando, com a descrição. Bom, e assim vai acontecer quando eu tiver janelas, portas, quadro de ambientes, que eu tenho aqui um ambiente já colocado para quantificar aqui o acabamento, para fazer o controle de material. Bom,
e também vai funcionar quando tiver áreas construídas, né? Então, essa daqui é uma referência para que a gente possa estar trabalhando, então, dentro da prancha, uma forma mais adequada, né? Aí, o que que eu fiz? Para trabalhar com o sistema de anotações para combate a incêndio, eu precisava desenvolver tabelas aqui que fossem mais dinâmicas, né? Como que eu faço isso? Olha só, eu tinha diversas formas de fazer. Primeiramente, quando eu lancei o material, eh, eu lancei o material se eu não me engano, em 2014 eu comecei a fazer a primeira versão do template, né? E lá eu pensava em fazer tabelas da mesma forma que eu fiz aqui, ó, em legendas. Eu crio aqui linhas e trabalho com textos normais aqui, então a pessoa tem que vir aqui e digitar, né? Escrevendo aqui. Se precisar de acrescentar uma nova linha, a gente tem que copiar aqui e vou dar um copiar aqui, né? Ó, copio aqui para baixo, aí eu vou colocar as informações através de texto. Só que isso aqui também é uma forma muito mecânica, assim, né? A gente precisa estar atento às informações que a gente vai estar colocando. Além disso, eu tenho que preencher, né? Novamente aqui, ó. Se eu quero ter uma cor de preenchimento, eu tenho que arrastar esse preenchimento aqui para baixo. Então, é um rolê complicado. Por quê? Porque aqui está mecânico demais ainda, né? Então, até o exato momento, eu ainda não tinha criado coragem para desenvolver alguma forma de anotar que fosse mais específicas de trabalho dentro do Revit. E aí, então, eu desenvolvi aqui famílias de anotações para que a gente possa estar trabalhando, então, com as informações, né, e descrição aqui para o tipo de projeto que a gente vai estar trabalhando, né. E eu garanto que isso daqui vai facilitar muito a forma que a gente vai estar trabalhando com projetos aqui dentro do Revit, né, para combate a incêndio e pânico. Por quê? Porque a gente vai ter muitas anotações que precisam variar. Por exemplo, aqui eu tenho uma anotação de medida de segurança. Então, isso daqui vai variar de acordo com cada tipo de edificação. Então, eu teria que ficar criando aqui mais linhas, né? E qual foi a forma que eu desenvolvi? Olha só, eu desenvolvi aqui uma família de anotação. Então, eu tenho aqui uma anotação genérica e quando eu faço aqui o acréscimo de mais uma aqui para o lado, por exemplo, eu copio uma linha, já vai acrescentar aqui uma segunda, né, uma próxima linha aqui na minha tabela. Eu vou conseguir, por exemplo, olha só, vou copiar aqui várias vezes, né? Estou fazendo aqui só para ficar ordenado, não precisa ser ordenado, né? Então, vou fazer aqui várias linhas aqui, ó. E minha tabela já vai acrescentando as linhas aqui para eu poder descrever. Agora sim, ó, quando eu tenho aqui a linha 2, a linha 5, né, posso aqui renumerar. E aqui dentro dessa família de anotação, eu acrescentei aqui dois parâmetros, né, uma para medida de segurança e outra para referências normativas. Agora sim, eu posso descrever as informações de medidas de proteção que eu vou estar utilizando no meu projeto, né? Então, eu venho aqui e já escrevo, por exemplo, controle de fumaça, descrevo aqui a norma. Então, aqui eu posso colocar que é o 6, vai ser hidrantes e manguatinho, com a norma X. Bom, eu não vou estar mostrando aqui como que a gente faz exatamente, mas só para que tenha uma ideia de como eu desenvolvi, então, essa família de anotação. E olha só, eu vou ter, então, as descrições sendo feitas na tabela do próprio Revit, sem precisar agora me preocupar com relação ao acréscimo de linhas que eu tenho aqui. Então, basicamente, essas famílias aqui vai me dar a informação que eu preciso para estar acrescentando em medidas de segurança. Aqui também vale para a tabela de classificação, né, onde eu posso acrescentar, copiando mais um item desse, de anotação, e descrevendo aqui. Por exemplo, esse daqui vai ser C, comércio, né? Uma categoria de comércio, eu posso escrever aqui comércio, comercial, enfim, o tipo da classificação da ocupação, aí a gente pode descrever então, e isso daqui vai sendo feito já automaticamente o acréscimo na tabela, né?
fica muito mais fácil da gente estar trabalhando, né? Para essa daqui eu ainda não consegui ainda pensar em uma forma de descrever. Por quê? Porque eu teria que colocar, eu não queria trabalhar dessa forma aqui, né? Colocando quatro, quatro opções para acrescentar para piso, paredes, teto, cobertura e isolamento térmico acústico. Por quê? Porque aqui é para identificar ou a edificação ou os ambientes, né? Então, para isso eu estou trabalhando. Eu ainda não fiz ainda 100%, não tenho 100% de certeza se eu vou trabalhar com aquela forma, mas eu tenho aqui o controle de acabamento, né, para cada ambiente. Então, uma questão é, se eu trabalhar com cada ambiente, eu vou ter uma tabela grande demais, né, para estar apresentando, sendo que a maioria das vezes o controle de acabamento vai ser o mesmo para cada ambiente, né? Então, isso aqui ainda estou revendo esse conceito para estar descrevendo essa tabela aqui. Bom, mas as demais, eu já tenho todas as classificações aqui sendo feitas, né, de acordo com as tabelas da Corporação de Minas Gerais, né, onde tem aqui a classificação da edificação com relação à altura, temos também a classificação da edificação quanto às suas dimensões em planta, vamos ter também aqui a classificação da edificação quanto às suas características construtivas, né, onde a gente tem que modificar aqui o código e os textos que estão aqui. Bom, e a outra, né, outra questão aqui é que, apesar da gente ter já essa automatização de tabelas aqui, eu ainda já fiz uma classificação dentro do Excel de forma automatizada. E aí, com essas características de utilizar aqui os parâmetros que eu tenho aqui para cada uma dessas tabelas, agora sim eu tenho a opção, né, de pegar uma rotina que eu já desenvolvi e trazer todas as informações aqui para dentro do Revit de uma forma bem mais automática, né? Ou seja, a chance de transmitir informações erradas para, que você já fez lá no memorial descritivo, eu estou trazendo as informações do memorial descritivo para dentro aqui do Revit, né? Para que ele faça já a composição e descreva todas as informações que eu já fiz uma vez. Ou seja, eu faço uma vez a classificação da edificação e eu quero que essa informação replique, né, para todas as vezes que eu for utilizar aquela informação. Inclusive para também colocar aqui é, o preenchimento, né, aqui da anotação, né, da etiqueta da minha folha, onde vai ter já as áreas construídas, área a demolir e existente. Eu faço um cadastro do cliente e lá já vai ter essas informações quando eu vou estar trabalhando com a fase de contratação, com a fase de memorial descritivo. Então, primeiro eu trabalho lá, depois eu trago todas as informações para dentro aqui do Revit. Isso aqui é um ganho de tempo, né? Com relação a não ter que ficar replicando essas informações o tempo todo, fazendo essa descrição. Bom, agora sim, nós vamos aqui, eu vou mostrar para você como que a gente faz para estar trabalhando com essas famílias de anotações. Bom, estava passando um carro de som aqui, agora sim. Nós vamos estar trabalhando, então, com essas informações. Aqui eu vou estar trabalhando, então, com essa informação aqui. Eu vou criar uma tabela para legislação, tá? Essa aqui é uma tabela que não está criada ainda, tá vendo que eu tenho ela através de legenda, né? É uma legenda. E eu vou, então, fazer uma classificação para a gente poder colocar as informações e descrições aqui, né? E as informações de quais são as legislações que a gente está trabalhando. Bom, lá no site do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, nós vamos ter 3 aqui, só que em alguns estados pode ser que a gente precise classificar, né, quais são as legislações que a gente vai estar utilizando para mais categorias, né? Então aqui eu estou utilizando normas adotadas para definições de medidas, né, que é o decreto aqui número 47.998 de 2020, tabelas, né, que a gente vai estar utilizando, e situação da edificação. Se ela é nova, né, se ela já é existente, isso aqui vai determinar também a classificação da sua edificação. Bom, então o primeiro passo é
criar então uma anotação. Como eu já tenho aqui uma anotação genérica, né? Eu vou mostrar para você então, como você provavelmente não tem, eu vou mostrar para você como que eu crio aqui, ó. Então eu entro aqui em nova família e eu vou buscar uma família de anotação. Tem aqui anotações, anotações genéricas métricas. Então a gente começa a estar utilizando essas anotações aqui, essa família aqui, limpa, né? A gente está criando a nossa primeira anotação. Então isso daqui vai servir para você fazer anotações de projeto de elétrica, hidrossanitário, arquitetura e outras disciplinas, além das informações que você está trabalhando para combate a incêndio, tá? Não é só para combate a incêndio. Então, a gente trabalha com famílias de anotações genéricas e, através dessas famílias, eu vou ter, então, essa família aqui. O que eu vou fazer é abrir essa família que eu já tenho criada aqui, desenvolvida, para que você entenda o processo, né? Vou abrir aqui o visibilidade gráfica, vou colocar aqui o plano de referência. É assim que você vai ter, não vai vir com essa informação aqui, mas vai vir desta forma aqui, quando você abrir aquela família de é, anotações genéricas, né? Bom, por que que eu estou abrindo aqui essa família? Porque eu já criei um modelo, né? Então eu não quero replicar, ter que criar de novo aqui circunferências, né? E está trabalhando então com as informações aqui dentro. Olha só, os parâmetros dela são simples, né? Então eu tenho um parâmetro aqui para marca, medida de segurança e a, a referência normativas, né? Então, agora que eu lembrei, né, eu tenho que criar então um parâmetro para isso daqui. Bom, como eu já criei um parâmetro, eu vou mostrar aqui dentro das minhas anotações, eu tenho uma tabela que eu já mostrei aqui no canal, aonde eu crio listas de parâmetros, tá? Por que que eu crio essas listas de parâmetro? Porque desta forma eu vou ter aqui uma padronização dos meus parâmetros, tá? Então eu já tenho aqui os parâmetros que eu estou criando e também eu tenho aqui o grupo de parâmetros que eu vou estar utilizando. Então, com essa tabela aqui, eu já vou organizando a minha planilha, né, para que ela receba os dados. Então, depois eu uso esses dados aqui para criar a informação dentro do Excel para transportar os dados lá para dentro do Revit, né? Então, eu já tenho aqui, ó, o que eu vou utilizar para a criação de tabelas de legislação. Então, é a descrição aqui e o comentário. Então, eu vou copiar aqui, né, o texto, né? Tem que copiar aqui o texto para eu já poder colocar lá dentro lá do meu Revit, né? Então, aqui dentro do Revit, o que eu vou fazer é criar, então, novos parâmetros, tá? Para descrever aquela informação. Aqui em marca, eu estou utilizando para colocar o complemento que eu estou acrescentando aqui nesse nó, tá? Como que eu faço esse parâmetro aqui? Você vai vir aqui em criar, né? Legenda. Clico aqui para criar uma legenda e através desse parâmetro aqui eu posso adicionar um novo parâmetro e ele já vai estar aqui dentro aqui, ó. Dados de PPCI que eu tenho aqui. Então, esses dados, né, essas mesmas informações de parâmetros são o que eu descrevi aqui na tabela do Excel, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e já vou acrescentar um novo parâmetro. Espera aí. Eu vou clicar aqui em editar. Entro aqui nos dados, né, do grupo de PCI. Vou clicar aqui em novo parâmetro e descrever, Ctrl C, colocando o nome da descrição. Ele é um parâmetro de texto e aqui eu posso colocar uma descrição desse parâmetro, para que eu fique lembrando para que serve esse parâmetro. Então, olha só, eu vou Ctrl V aqui, descrição, tá? Vou fazer uma descrição. E aí, nessa descrição, eu quero colocar o texto do que vai escrevendo, né? Vai ser um parâmetro que vai descrever, fazer a descrição da tabela de legislação. Então, vou colocar aqui legislação. O importante de descrever aqui, para que cada parâmetro fique bem definido, é para que você
não faça esse parâmetro somente para você, mas faça para que todas as pessoas que forem utilizar eh, o, o seu programa, né, a empresa que estiver trabalhando com ele, possa estar entendendo a funcionalidade desse parâmetro que você descreveu. Então é muito importante a gente colocar aqui a dica da ferramenta, né? O que, que esse parâmetro vai fazer. Então, eu vou dar um OK. Depois que a gente faz isso, a gente não consegue mudar, tá? Depois que a gente der o OK aqui, o parâmetro vai ficar com a descrição aqui, ó, descrição legislação. Então, deixa eu só editar aqui e colocar um espaço aqui na frente para que fique assim, ó, descrição legislação. Então, vou dar um OK, confirmou, esse parâmetro ficou aqui descrito aqui, ó. Então, eu tenho uma descrição para exemplos e tenho descrição de legislação. Vou dar um OK e assim a gente desenvolveu o nosso parâmetro, tá? Eu vou cancelar, eu não vou colocar aqui na marca um novo tipo, né? Depois que a gente faz isso, a gente acrescenta ele aqui para que ele fique marcado aqui, ó. Então a gente vai ter uma legenda com esse campo. Foi assim que eu descrevi então esse parâmetro aqui, ó, de marca, tá? Então a gente tem essa descrição sendo feita aqui para esse parâmetro aqui, tá? Esse texto aqui então é um parâmetro. Bom, então aqui dentro dos campos eu vou acrescentar aqui, ó, um novo campo. Vou entrar em parâmetros compartilhados, selecionar dados PCI, descrição de legislação, que é aquele parâmetro que a gente já desenvolveu. Vou dar um confirmar aqui. Ok. E vai ser um parâmetro de instância. Por que um parâmetro de instância? Porque eu quero descrever cada linha com textos diferentes. Tá? Então, cada vez que eu tiver uma linha ali, eu vou descrever um texto diferente. Então, eu vou dar um OK. Esse parâmetro veio aqui para texto. Não era o que eu queria. Então, eu entro aqui em editar parâmetro e vai ser classificado como um subgrupo de resultados, né, de análise. Era um resultado de análise, foi assim que eu determinei e ele está aqui agora. Descrição, já vou tirar esses dois parâmetros aqui, tá? Que eu não vou estar utilizando nesta família. Então, vou estar utilizando só a descrição de legislação. Vou criar um novo parâmetro, entro aqui, parâmetro compartilhado, selecionar. Vou ter que editar aqui em grupos de PCI. Eu vou colocar um novo parâmetro e ele vai estar com o nome de, deixa eu pegar aqui na minha tabela do Excel, PX comentário legislação. Vai ser do tipo texto, coloco uma informação onde vai descrever da onde é esse comentário, né? Dá um espaço aqui, vai ser referente à legislação. Então, tem um parâmetro aqui de comentário legislação no tipo de parâmetro de comentário. Vou dar um de texto, né? OK, novamente. Aqui eu vou escolher PCI, comentário legislação. OK. Comentário de legislação. Coloco aqui. Já vamos escolher aqui resultado de análise. Dá um OK. Ele já vai vir para cá. Deixa eu colocar ele aqui em ordem. Eu quero lá na tabela que ele fique em ordem. Bom, depois disso pronto, eu venho aqui em visibilidade gráfica, VG do teclado, e tiro aqui o plano de referência. Então assim, eu já vou ter minha família aqui com as informações necessárias para a gente poder aplicar lá dentro do Revit. Mas antes disso, eu preciso salvá-la para ter uma tabela de legislação, né? Igual da que está escrito aqui, ó. Então, eu tenho uma tabela, informativo, legislação. Eu vou colocar informativo, acho que vai ser mais condizente com a tabela, né? Então, é essa tabela aqui que a gente está criando. Então, aqui, quando eu estiver salvando, é importante ter salvando com o nome certo, mas a gente pode também salvar lá dentro, fazer a alteração do nome lá dentro do template, tá? Então, aqui, eu vou salvar como família. E é uma família que eu já estou salvando todas elas aqui dentro mesmo, né? Eu tenho aqui as tabelas já que foram descritas anteriormente. Vou colocar o nome dela. Deixa eu pegar esse nome aqui. É melhor descrever, né? É só colocar aqui tabela de informativo de
legislação. Depois eu vou ver se esse nome aqui é o mais correto para ela. Mas é uma tabela de informativo de legislação. Eu vou salvar, então, essa família. Por que que eu tenho que salvar antes? Porque se eu não salvar, eu vou trocar a família que eu já tinha criado anteriormente lá dentro do Revit. Eu não quero substituí-la, quero criar uma nova. Então, feito isso, carrega lá no projeto. Agora sim, ó, eu tenho aqui a bolinha, vou clicar e ela foi adicionada aqui. Como, mas não aconteceu nada, né? Não, calma. Calma aí, jovem. A gente precisa ainda criar a nossa tabela, tá? Então, aqui eu tenho a informação. Eu vou colocar aqui linha 1. Vamos descrever a marca dela como 1, tá? Eu vejo que os parâmetros estão todos aqui, ó. O que que eu vou escrever? Eu vou escrever o que está aqui. Eu estou com preguiça de copiar, de escrever. Eu vou copiar. Ctrl C. Volto aqui, dando 2 cliques fora. Seleciono aqui. Ctrl V. O comentário, vou dar 2 cliques aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui no comentário. Então, olha só, aquela descrição que a gente faz para mostrar qual que é o parâmetro para que ele serve, quando eu levar o mouse aqui em cima dele, a gente vai ter aqui embaixo, ó, na legenda, descrição, legislação, da mesma forma que a gente criou lá. Ó. Medida de segurança, ó, medida de segurança contra incêndio e pânico. Eu deixo bem descrito aqui para que serve aquele parâmetro ali, ó, referências normativas e observações, medida de segurança contra incêndio e pânico. Por que que eu faço isso? Porque quando eu for distribuir o template para mais pessoas, precisa estar bem claro qual que é a funcionalidade daquele parâmetro, né? Então, olha só, como que eu faço? Então, fiz aqui vou deixar só esse primeira linha aqui, para a gente estar, então, fazendo uma tabela conforme essa que está descrita aqui, né? Então, olha só, eu vou entrar aqui em anotar, vou colocar uma anotação não de tabela quantitativa, né? Normalmente as pessoas trabalham muito com essa tabela aqui e esquece que a gente tem outras tabelas aqui que a gente pode estar trabalhando também. Esse bloco de anotação que a gente tem aqui, ele vai ser inserido toda vez que eu vier aqui em anotar, símbolo. Então eu posso colocar aqui, escolher os símbolos que eu vou estar trabalhando e essa daqui é uma tabela de informativos de legislação, onde eu posso acrescentar o nozinho dele aqui. Toda vez que eu acrescento um nó, vai aparecer um nó na tabela, tá? Então, é assim que a gente vai fazer. Então, ele é um bloco de notas. Então, nós vamos colocar aqui uma nova tabela de bloco de notas. Aí sim, aqui na tabela de bloco de notas, nós vamos ter a última tabela que foi criada, a tabela de informativo. Isso, vou dar um OK. E assim a gente tem o acesso aos parâmetros que nós criamos lá dentro desse tipo. Então eu vou copiar esses dois parâmetros aqui, né, selecionando ele, ó. Esses 3 parâmetros, né, seleciona aqui, Shift e aperta para o outro lado. A gente consegue colocar ele aqui. Vamos colocar em ordem, que o comentário vem depois aqui da descrição. Então já foi colocado, vou confirmar. Olha lá, o Revit já vai dar a tabela aqui para a gente estar trabalhando. Olha só, para que o meu Revit, para que o meu template fique padronizado, eu já criei uma forma de preencher, tá vendo? De como que vai ser a minha simbologia, tá? Então, o mesmo vai ocorrer para isso daqui. Como que eu fiz, né? Eu já criei um modelo de vista. Então, eu venho aqui, vou aplicar um modelo de vista chamado tabelas. Ele vai mudar aqui a forma do estilo que eu estou utilizando, né? Então, vou dar 2 cliques aqui. E olha lá, a gente já tem a tabela já modificada. O que que vai modificar? A aparência dela. Olha só, removeu uma linha, acrescentou a linha de tabelas e usou as classificações aqui para título, tá? Então, dessa forma que a gente faz. E também já regulou aqui para mim a altura, que eu já deixei descrita como 8, se eu não me engano, né? Aqui, ó, para redimensionar. Aqui não fez não, mas a gente redimensiona isso aqui para 8 milímetros. Assim a gente vai ter aqui o texto de cima. Aí eu vou descrever aqui o texto, ó, legislação.
Legislação. Legislação. Vou fazer então a classificação, né? Selecionando aqui primeiro como que eu quero que a informação fique aqui no estilo, descrevendo aqui a tabela para baixo. Deixa eu mostrar primeiro como que ele está, né? Aqui dentro da folha. Olha lá, ó. Vou tirar essas informações aqui. Deixa eu tirar, removendo ela aqui para cima, e vou trazer a tabela que acabamos de desenvolver, chamada legislação. Então eu tenho aqui como que ela está atualmente, né? Vou colocar assim. A marca eu vou retirar, depois eu retiro ela ali. Vou colocar aqui, acrescentar desta forma aqui. Então, beleza. Olha só como que tá aqui. Tem umas linhas aqui que quase não dá para ver, né? Mas eu preciso então fazer com que ela fique parecida com esta informação que eu tenho aqui embaixo, tá? Aí para isso, como que eu vou fazer, né? Eu vou entrar aqui dando 2 cliques e vou mudar agora, olha só, a minha tabela agora vai ter comentário, vou apagar isso daqui, texto dela, descrição, e eu vou ocultar, eu vou tirar essa marca aqui, ocultando ela. Eu vou manter o parâmetro somente para a gente entender depois, quando eu fizer aqui exibir todos, eu vou saber qual que é a marca que está referindo a essa anotação, tá? Então, aqui eu vou ocultar, eu vou mudar aqui a fonte, né? Trabalhando aqui com uma fonte com 3 milímetros tipo calibre, em negrito, e vou colocar aqui, ó, 240 a 240, né? Para ficar branco, tá? O texto vai ficar em branco. E vou colocar um sombreado, acrescentando aqui a cor vermelha. A descrição também aqui, ó. Eu vou colocar um sombreado, colocando ele nessa cor aqui. E vou colocar uma fonte em negrito também. As normativas, eu quero que nesse campo aqui, dessa linha, toda vez que eu for acrescentando, que fique em uma cor, dessa cor aqui, ó. E o decreto vai ficar normal. Então, fecho aqui. Lá como que ficou as nossas informações aqui. Eu puxar aqui. Então, eu tenho a tabela já de decreto também desenvolvida aqui, né? Deixa eu só conferir qual que é o tamanho aqui que eu coloquei para ficar padronizado, porque isso daqui eu vou ter que fazer igual o que está aqui, né? 2.5 e a largura aqui da descrição normalmente é o do tamanho do texto, né? Vou ter que diminuir isso daqui, ó. Vou colocar esse texto aqui na largura de 6. E foi isso que eu descrevi, tá? Então, olha lá. Vou ter aqui a descrição, ok? Isto. Aí, tá, entendi. É porque, na verdade, aqui ó, na descrição, eu vou ter que tirar o título de descrição em comentário. Então, eu entro aqui em aparência e vou remover aqui o cabeçalho. Vou dar um ok, quero ficar só com a legislação ali em cima. Então, agora sim, eu tenho o parâmetro aqui criado. Vou mudar o tamanho do texto aqui também, que eu acho que aqui é 2.5 mesmo. Não é um título, tá? Não estou considerando como se fosse um título. Pode ficar menor. Aí ele vai ficar igual o que está aqui em cima sendo referenciado, né? Então, o mais importante aqui agora é que a gente pode criar novas linhas da tabela. Olha só, vou copiar aqui mais uma vez. Então, tenho 2, tenho 3. E aí sim eu copio as informações aqui, ó, tabela que eu estou utilizando, né, as informações da tabela, Ctrl C. No 2 aqui eu coloco a informação da tabela. Vou copiar aqui a edição, né, que eu estou utilizando aqui para referenciar a norma. Colo aqui. Veja como que fica mais prático, né, do que eu estar utilizando as informações diretamente aqui de criação de tabelas. Fica uma forma mais fácil de se trabalhar, né? E a gente pode, então, estar acrescentando novos
novas informações, novas notas-chave. E isso daqui vai facilitar muito o dia a dia aqui dos trabalhos, né? Nossa senhora, eu vou ter que copiar até o texto de novo. Mas isso daqui, então agora eu vou fazer uma correção aqui, que é colocar esse parâmetros aqui centralizado. Ele fique centralizado. Esse daqui eu vou colocar ele no meio, só que eu vou deixar ele acrescentado aqui. Pronto, nós temos uma tabela igual a de cima, mas mais funcional, né? A gente pode observar que agora sim eu posso acrescentar novas informações, copiando aqui. Muito mais fácil, muito mais prático de se trabalhar. Além disso, né, eu desenvolvi, como eu falei anteriormente, uma... Deixa eu só apagar isso daqui. Eu desenvolvi uma rotina para facilitar também esse processo, que eu não queria ficar replicando as informações dentro aqui do Revit, né? Sem a necessidade de ficar criando novamente aqui. Deixa eu só colocar essa legenda agora aqui, vai ter o... Aqui eu preciso deixar desse jeito. Poderia criar aqui dentro da tabela? Poderia, mas eu quero deixar ela solta mesmo e fazer várias tabelas, né? Para a criação aqui, o desenvolvimento desse projeto. Bom, agora sim a gente pode automatizar esse processo utilizando uma rotina para trazer todas as informações para cá. Mas isso fica para um próximo vídeo que talvez eu traga aqui para o canal. Bom, espero que vocês tenham entendido aqui o processo que eu utilizo para criar tabelas aqui de forma automática, para a gente estar trabalhando com as anotações de uma forma bem mais fácil, né? Trabalhar na hora de criar aqui as tabelas. Então, deixando um pouco mais automatizado o nosso processo de criação aqui. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos num próximo vídeo. Deixa aí seu comentário, seu like, se o vídeo te ajudou de alguma forma. Aqui no meu canal tem algum campo aqui na descrição, por exemplo. Eu deixo sempre ali o link de acesso ao meu canal para que você possa estar adquirindo os meus templates e os meus cursos relacionados aqui ao processo de criação de projetos em BIM. Bom, espero que você tenha entendido. Estamos... Bom, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.